Muito boa tarde a todos que nos assistem em mais uma live da CNTTL. Desta feita, nós estamos aqui para um importante e estratégico debate, que é a luta dos caminhoneiros. Então, meu nome é Eduardo Guterra, sou presidente da Federação Nacional dos Portuários, sou da CUT e hoje eu estou em exercício enquanto presidente da nossa confederação, né? Então, nós vamos estar aqui com o companheiro Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente da CGTB, bem conhecido como Bira. Estamos aqui com Carlos Alberto Litt Dayer, que é presidente do Sinditac em Juí, Rio Grande do Sul, diretor da CNTTL, vice-presidente da CGTB, Jorge Flores de Oliveira, diretor da CNTTL e caminhoneiro de Lages, né? Companheiro de Lages. Bom, um agradecimento especial à companheira Viviane, o Petro, que nos assessoram. A ideia é discutir 3 questões que foram colocadas para a gente. Questão do piso mínimo, a Roda Bem Caminhoneiros e o Covid-19, né? Então, a ideia é passar 10 minutos para cada um dos senhores, né? Depois a gente vê as perguntas que foram feitas, dirigidas a vocês, os senhores podem fazer as considerações finais. Então, eu proponho que nós passamos a conversar com o companheiro Bira, que é o presidente da central, da CGTB, e depois eu peço que vocês se apresentem. Eu apresentei, mas fique à vontade, depois a gente passa a palavra para o Carlos Alberto Litt e também depois para o Jorge Flores de Oliveira. Então, com a palavra, Bira. Olá, boa noite a todos meus camaradas. O Beto, o companheiro Jorginho, o companheiro Carlos Alberto Litt Damer, o Litt, mais conhecido como Litt, o guerreiro de todas as horas. O negócio é o seguinte: agradecer à CNTTL por essa oportunidade. Acho que é muito importante a gente traçar esse debate, discutir essas questões. Pelo seguinte, o caminhoneiro é uma categoria muito especial, entendeu? Eu trabalho há quase 20 anos junto com o Litt nesse negócio aí do caminhoneiro. E aí fui entendendo com profundidade, mas saí, carrega o país nas costas, tá certo? Nós vimos a greve que aconteceu com os companheiros, a greve dos caminhoneiros, essa última greve que parou tudo, teve a solidariedade do povo. Você viu o peso e a responsabilidade desses companheiros, entendeu? E o esforço que se faz. E aí a exploração é muito grande, é muito cruel, tá certo? O cara dá o frete que quer, abusa e abusa. O caminhoneiro fica 1, 2, 3 meses sem ir na casa dele, tá certo? Aí pega aquele frete e merreca, tá certo? Por isso que tem um piso mínimo, daí para cima. E eu queria aqui, sinceramente, parabenizar aí a CNTTL, o nosso presidente, nosso vice-presidente, o companheiro Litt, por esse trabalho que está sendo feito, no sentido de aprovar o piso mínimo de frete, argumentando, levando as provas, desmentindo aqueles que falam que é mais que suficiente. Eu acho que isso, sinceramente, viu? Eu acho uma crueldade desses empresários que só olham o bolso deles, não olham o bolso. Mas eu acho que a gente tem condição de vencer, tá certo, essa batalha, porque é uma categoria muito forte. Eu sei que tem problemas ainda de coesão, de unificação, mas mesmo assim conseguimos fazer uma greve de 10 dias, quase, cara, entendeu? E que deu trabalho para os governantes, né? Para ficar mais atento e não ficar abusando, né? Ele, é claro, eles procuram trabalhar para poder dividir os trabalhadores. Então, a primeira questão é o seguinte: essa questão do piso mínimo de frete, isso é fundamental. Fundamental, é justo para os caminhoneiros, para que eles possam ter uma vida melhor, para que eles não precisam ficar mendigando em lugar nenhum, para que eles possam fazer o transporte das necessidades do nosso povo, tá certo? Com segurança para si e para suas famílias, para poder ter esses recursos
garantidos para viver com dignidade. Então, eu acho que a gente tem que jogar duro, como temos jogado nessa batalha. Fizemos várias manifestações, essa luta já vem de muito tempo. Certo? Eu acompanhei junto com o companheiro Lite, com o Jorginho, com uma série de companheiros aí, tá certo? A justeza dessa batalha. Eu acho que a gente tem que ir com firmeza e procurar garantir esse piso mínimo de frete, porque eu acho que isso vai dar, na minha modesta opinião aqui, eu não sou caminhoneiro, eu sou metalúrgico, onde acompanhei a luta dos meus companheiros, tá certo? Eu acho que isso vai dar um salto de qualidade bastante grande. Houve uma série de movimentos que foi feito e deram resultado. Eu lembro do imposto de renda, quando nós discutimos lá com a ex-presidente Dilma, nós fomos para cima lá e conseguimos uma vitória fundamental, tá certo? Tem alguém fazendo bzi aí que eu não sei quem que é no meu som aqui. Mas vamos lá. Então, eu acho que isso é uma questão estratégica, na minha opinião. Eu acho que, embora nós sabemos, companheiros, que nós estamos diante de um governo que, na modesta opinião aqui da gente, está destruindo o Brasil. Está destruindo o Brasil. Não está dando atenção para o povo pobre. Aqueles caras que votaram, e na categoria caminhoneiro teve vários que votaram nesse elemento que está aí na presidência da República, então, muitos deles já estão rasgando camisa, ficando nervoso, tenso, com a falta de sensibilidade desse governo com os caminhoneiros e com o povo. Tá certo? Eu não acho que teria problema resolver essa questão, porque nada. Sabe o que se paga de juro da dívida aí é um absurdo, tá certo? O que se paga aí para poder garantir que os deputados votem com ele é outro grande absurdo. Você viu aí a questão do Centrão. Então nós estamos diante de um governo que aprofundou o desemprego, que já vinha lá de 2 presidentes anteriores, aprofundou o desemprego, entendeu como é que é? Quer dizer, está quebrando a indústria nacional, entendeu? E é o seguinte, é tudo para os banqueiros, capital financeiro internacional e nada para o nosso povo. E para acabar de lascar, tá certo? Veio essa questão da Covid-19, que para o caminhoneiro, na minha opinião, é problema, meus amigos. É problema gravíssimo, na minha opinião, por causa do contato da viagem, da entrega, do carregamento e etc. E por isso aquela proposta também de ter uma bônus emergencial para os caminhoneiros, tá certo? É muito importante, aquele abono, me parece que a proposta é de R$2.000, tá certo? E eu acho que isso é muito importante. A gente fez algumas gestões junto com a Perpétua, tá certo? E outros deputados lá também, mas o nosso amigo presidente lá da Câmara dos Deputados está fazendo jogo duro. Está fazendo um jogo duro lá e nós vamos ter que fazer uma pressão em cima dele. Porque o que está acontecendo? O governo não libera os recursos, vai vendo aí, o governo não libera os recursos para micro, pequena e média empresa. Liberou 1,2 trilhão para os bancos, e os bancos não repassam para o conjunto da pequena, micro e média empresa. Os estados e os municípios estão em calamidade, não recebem a totalidade, não recebem quase nada dos recursos para que se foi aprovado no Congresso Nacional, tá certo? Não recebe para poder chegar lá e esse dinheiro poder ajudar aquele povo nos estados e municípios. O abono emergencial para o povo, de maneira geral, foi tirado mais de 40 milhões de pessoas que foram negados a eles o direito de receber o abono emergencial. Então é o seguinte, nós estamos diante de um governo, tá certo, que está querendo o caos. Olha só, essa questão aí, por exemplo, desses pagamentos, ele quer isso para botar o caos. Já está quase 70 mil pessoas mortas, mais de 1 milhão de infectados,
tá certo? A situação se agravando na periferia, nos locais mais pobres, entendeu como é que é? Ele está querendo sair como o Salvador da Prata, impondo uma ditadura no Brasil, tá certo? Que já não deu certo, o povo já derrubou em 88, 85, 88, essa ditadura não deu certo, e agora está se formando uma grande frente ampla, do conjunto dos democratas do Brasil, para se unir, entendeu? Para poder desgastar e derrotar o Bolsonaro, para que se possa ter condição, toda a sociedade brasileira, todos os trabalhadores, a indústria nacional, entendeu? A educação. Então, você é ministro da Educação já faz quanto tempo? Tá certo? Ministro da Saúde, está um interino lá. Então, meus companheiros, a situação é grave e os caminhoneiros, a gente tem que dar uma olhada especial. Porque é o seguinte, na hora que juntar de novo essa categoria, vai ser problema, camarada. Vai ser problema porque cada vez mais vai vir com muito mais poder de fogo, muito mais rebeldia, muito mais... Porque os caras são muito prejudicados, os companheiros são muito prejudicados. Então, na minha modesta opinião, eu acho que a gente tem que bater firme nessa questão do piso mínimo de frete. Acho que nós temos que jogar pesado nessa questão do abono salarial, o abono emergencial para os caminhoneiros, tá certo? E aí fazer essa pressão junto à categoria e a gente fazer lá dentro do Congresso Nacional. É o que eu acho a princípio, viu? E agradeço, já deu meu tempo de 10 minutos, e agradeço muito aí os companheiros, e vou ficar aqui ouvindo a palestra dos outros companheiros que estão aí para falar, o Lite e o Jorginho. Muito obrigado, desculpe alguma coisa aí. Nada disso, muito bom. Parabéns, companheiro Bira. Vamos passar a palavra para o companheiro Lite, né, que é como nós conhecemos ele aí, na luta sempre em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lite, por favor. A data de jornada, de estrada, de caminhada, de luta. Viviane, que organizou, Beto, que está aí na TI, para dar esse auxílio. Primeiramente, aí um grande abraço a todos esses que estão aí, que estão nos assistindo remotamente. Antes de exatamente entrar no ano de 2018 e falar exatamente do piso mínimo e dessa vitória da lei, é importante resgatar um tempo histórico do movimento dos caminhoneiros e que remonta lá a 1999. Uma longa data, uma longa trajetória, onde inúmeros companheiros que deveriam estar presentes com a gente em 2018, quando ela se materializou, foram se perdendo nessa caminhada. Muitos por conta ainda do descrédito que existe em quem está à frente de uma liderança, de um movimento dessa magnitude, muito por conta das desestruturas que o próprio sistema quer nos manter e quer nos repartir. Mas a gente veio de 99, numa greve também histórica, também num movimento muito grande que parou o Brasil naquela oportunidade. Lá estava, dentro da pauta de reivindicações, o piso mínimo de frete. Não foi diferente em 2000, não foi diferente em 2001, 2002, 2012, quando o Bira se referia agora à questão de ter ganho naquela oportunidade, a redução do imposto de renda dos 40% que era para os 10% atuais. Então, lá estava o piso mínimo de frete contemplado também. Em 2001, quando ganhamos o Vale Pedágio, que é o pagamento de 2 vezes o valor do frete para quem não recebeu o pedágio, estava lá o piso mínimo. 2015, quando no governo da presidente Dilma, capitaneado da Casa Civil, nosso companheiro aqui do Rio Grande do Sul, o Rosseto,
o governo que foi eleito na oportunidade fez uma opção não pelos trabalhadores, não uma opção pelo piso mínimo de frete, e fez uma opção sim pelo agronegócio, fez uma opção pela CNI, fez uma opção pela CNA, em detrimento dessa luta que estava materializada ali em 2015 já. O que aconteceu a partir de 2015, e é importante que a gente relembre essa trajetória de 2015, porque muitos dos ditos líderes que hoje estão aí nem sabiam o que era o piso mínimo de frete, não tinham nem ideia do movimento que foi e da construção que se fez para chegar em 2018. Foi em março de 2015, quando o então deputado pelo Paraná, o deputado Assis do Couto, na oportunidade, ainda no PT, fez um projeto de lei que foi o projeto do piso mínimo de frete. Esse projeto tramitou ao longo de muitas sessões, e aí Jorginho participou de muitas e muitas delas, de idas e vindas em Brasília, do jogo duro que é dentro da Câmara Federal, nas comissões, nas subcomissões, do entra, do sai, do golpe que os que não queriam o projeto retiravam, e nós insistentemente lá, com muita assessoria daqui, da CNTTL, principalmente o companheiro de bastidor, companheiro Itamar Fermino, que muito nos auxiliava com as informações de trâmite dentro da Casa Legislativa, e nós fomos avançando, passo a passo, momento a momento, e isso foi se construindo e ganhando um grande corpo de várias lideranças país afora, e dos caminhoneiros, também entendendo que o piso mínimo de frete é sim, como já dizia o Bira, fundamental para a sobrevivência da categoria. Porque o piso mínimo de frete nada mais é do que o salário mínimo se comparado. Ele não tem um ganho, ele não tem uma lucratividade, ele está na sua manutenção, é tudo aquilo que é calculado para que o caminhoneiro consiga sobreviver. Não existe a lucratividade, é o custo do seu trabalho, é o custo da sua mão de obra. A sua lucratividade ele ainda terá que negociar com quem está sempre o explorando, dia a dia, negócio a negócio, nessa condição desigual de um caminhoneiro autônomo enfrentar toda a estrutura e logística de uma grande empresa. Então, o piso mínimo de frete, que foi virado em lei no movimento de 2018, quando chegamos em 2018, o piso mínimo de frete estava no Senado, estava na Comissão de Assuntos Econômicos na Casa, no Senado Federal, já havia sido aprovado a muito custo na Câmara Federal e estava em stand-by lá no Senado Federal. E aí veio o movimento fortíssimo, movimento arrasador, movimento que levou, e pela primeira vez desde que faço esse movimento, que tem muitos anos, toda a pauta de reivindicação foi conquistada. Todos os itens colocados na pauta foram negociados e ganhos, conquistados, né? Não ganhos, conquistados pela categoria. Porém, ganhamos tudo em 2018, mas não levamos nada em 2019 e 2020. Tudo aquilo que hoje é lei, que está sacramentada na lei, o piso mínimo, que tem referência, que tem estudo, está sendo debatido e parou no Supremo Tribunal Federal, por ação de inconstitucionalidade, por aqueles que são o dono do chicote, por aqueles que nos açoitam todo dia, em cada negociação de carga. Esses CNI, CNA, todo o agronegócio, todo esse grande poderio econômico, esse PIB que é transportado e que é maior do que muitos países da América Latina, está em jogo de força contra uma categoria que é explorada, contra 1 milhão de trabalhadores autônomos e mais 2 milhões de trabalhadores seletistas. Esse número grandioso de trabalhadores é que está na mão do Supremo para uma decisão que precisa ser tomada. O problema precisa ser enfrentado, uma vez que, como já disse, ganhamos toda a lei, mas não a botamos em prática, por manobras, por esse jogo de poder que para lá. O
que acontece? O piso mínimo existe em lei, mas não deixa ter o julgamento. Está trancado por essa ação de inconstitucionalidade e por essa indefinição do Supremo Tribunal Federal, que não julga. Precisa de ter o julgamento, precisa de haver a possibilidade de pôr em pauta e fazer o julgamento dessa questão, que os nossos adversários alegam inconstitucionalidade. Porém, inconstitucional, como já disse, é a fome. Inconstitucional é não dar condição de manutenção de vida para os seus e para a sua família. Inconstitucional é essa exploração demasiada que exerce a outra parte do negócio. Isso é inconstitucional. O piso mínimo é a garantia de vida, e contra a garantia de vida só tem uma resposta: constitucional, sim. Para além dessa questão do piso mínimo, também há um grande debate, e os caminhoneiros têm que tomar posse desse debate, que é o marco regulatório. Sei que não é nossa pauta, não vou me ater muito a ele por conta do tempo, porém é necessário dizer que todos os caminhoneiros têm que buscar essa pauta do marco regulatório que está no Senado também nesse momento, porque é um conjunto de leis, são 89 artigos, que vai ter ação tanto para o bem do caminhoneiro, quanto para aquelas condições que estão nas vírgulas e que vão nos prejudicar, e que nós precisamos novamente estar atento e fazer uma inserção para dentro desse movimento e fazer com que lá seja aprovado aquilo que é do nosso interesse, sobre a ótica do trabalhador, sobre a ótica do transportador autônomo, sobre a ótica do seletista também. Então, vamos nos ater, aproveitar o momento aqui para colocar que isso é importantíssimo. E quanto a esse drama grande que agora é dito pelo Ministério dos Transportes e para o governo, nós somos os salvadores da pátria, somos nós os heróis do Brasil, somos nós que carregamos as riquezas. Toda essa valorização que se dá no discurso tem que ser dado na prática, com ações que realmente dignifiquem o trabalhador, e que até este momento, este governo, a exemplo de outros tantos, não veio para solucionar, não veio para colocar uma condição melhor no dia a dia do trabalhador. E é esse 1 trilhão que o Bira se referia, de que tem para banqueiro, não tem R$600 para caminhoneiro, porque foi vetado pelo presidente Bolsonaro, já na inicial de que deveria ter os R$600 também para essa categoria. Estamos aí, como também foi lembrado, com um projeto de da deputada Perpétua, juntamente com o deputado Marcon, na iminência de R$2.000 para valorizar. Se o governo diz que valoriza essa categoria, se o presidente diz que é amigo do caminhoneiro, está na hora de fazer ação concreta. E ação concreta é colocar em votação esses R$2.000 e aprovação dos R$2.000 nessa fase em que está 0,7% dos testes de Covid produzido pelo SEST-SENAT, que foram 30 mil testes, foi dado positivo. Isso, então, significa mais de 100 mil casos de Covid entre caminhoneiros, num universo de 3 milhões, 700 mil, então seria o aproximado de que existe esse dado, e que tem que ter uma condição diferenciada, porque já vimos muitos dos nossos companheiros morrerem no Chile, como foi o caso do caminhoneiro aqui do Rio Grande do Sul, outro morrer na Bahia, outro morrer no Maranhão, quer dizer, longe de casa, longe dos seus, e só pela ótica do governo, heróis da nação, mas pela ótica real, pela ótica do dia a dia, esquecidos e abandonados, como em todas as ações que têm sido feitas. Ganhamos tudo, não levamos nada. Está na hora de fazer a virada, de termos ações e realmente termos posições que nos levem a alguma vitória concreta de melhoria para a categoria no seu dia a dia. Também estou vendo aqui que o meu tempo se exauriu. Nessa inicial, fico por aqui, dando oportunidade para os demais companheiros. Muito bem, Zite. Parabéns pela posição, pelos esclarecimentos e principalmente dando uma aula para nós de efetivamente como é que é a vida dos caminhoneiros, né?
E para continuar com essa aula, né, vamos chamar o companheiro Jorge Flores. Jorge Flores de Oliveira, diretor da nossa confederação e caminhoneiro seletista de Lages, Santa Catarina. Um abraço, seja bem-vindo, está com a palavra, companheiro. Ok, obrigado. Boa tarde, Elvira. Um abraço, Lídia. Boa tarde também, Gutierrez. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agradecendo também pelo empenho da Viviane, o qual a gente pode esclarecer um pouco o que se passa aí na vida do caminhoneiro, né? Qual eu viajo, faço a linha do Nordeste aí, sou de Lages, né? Diretor da CNTTR. Eu viajo, faço a linha do Nordeste e eu acabei contraindo aí o vírus no pagamento de pedágio. Pode me questionar por que a empresa não tem o TAG, sem parar, né? Não tem condições de uma empresa ter sem parar se não tem incentivo nenhum. O qual aí o nosso governo federal, justamente como falou o Lídio, os heróis, mas são os heróis esquecidos, os heróis abandonados, porque teve muitas ações do SESC-Senat, mas aí para o lado do Nordeste muito pouco. Onde a gente mais precisou, é mais precário, com banheiros, essas coisas, então a gente estamos passando dificuldade ainda. E eu fiquei deprimido, porque infelizmente não sabia que tinha contraído o vírus, ainda passei em casa, levei minha esposa para descarregar lá no Santa Maria, e de lá para cá eu vi o que tinha contraído o vírus aí. Foi duro, viu? Foi duro, quero falar para vocês que foi duro. É uma situação difícil. Você chegar em casa, 30, 40, 90 dias, que nem o Vira falou, você não ter a oportunidade de abraçar e dar um beijo nos seus filhos e na sua esposa. Então não é só eu que passo dificuldades, muitos passaram e estão passando por isso. E a gente jamais abandonou a população brasileira, a nação brasileira, nesse momento tão difícil que não foi só o Brasil, mas o mundo inteiro passou, né? Então, a categoria de caminhoneiro, parabenizar todos aí pelo empenho, pelo esforço, mas, infelizmente, não somos reconhecidos pelo governo. Porque podia ter dado pressão aí nas concessionárias para que se abrisse os pedágios ou fizesse algum modo que as empresas não fossem tão prejudicadas em pagar impostos tão caros para ter o parar. Está aqui, ó. Esse aqui é um tag, tag de graça, para quem? Os automóveis. Então, os caminhoneiros foram abandonados mesmo. E a gente está passando dificuldades, estamos passando medo. Eu já perdi amigos no Mato Grosso, aí lá no Maranhão. E tem amigo no Mato Grosso que está em quarentena, dificuldades, ele e a família dele contraíram o vírus. Então, é bem complicada a situação e a gente aguarda ainda que alguém faça alguma coisa, libere esse pedágio, faça alguma coisa, contemple a empresa para que não seja tão caro aí os custos aí dessas tarifas aí. Enquanto eu vou aguardar mais um pouco, vamos falar, uma pergunta para fazer, a gente está aí. Houve muitos profissionais aí que foi grande aí, ó, foi reduzido horários, né? Diminuiu bastante o salário, nem o Lídio falou, o Vira falou, não tiveram aí nenhum incentivo, É sofrida aí essa... mas não é reconhecida. Só tirou foto? Tá. Uma boa tarde a todos por enquanto, eu aguardo alguma pergunta. Opa, obrigado, Jorge. Bom, o que eu vi aqui, fazendo um apanhado dos pontos que foi colocado pelo companheiro Pira, e o Jorge, nós precisamos, o que a gente tem feito bastante aqui nessas discussões é da gente pegar uns 3, 4 pontos importantes, né, para a gente perseguir. Né? Foi falado aqui na questão do marco regulatório, que eu acho que o Lídio podia dar uma explicada, se aprofundar um pouquinho nisso. A questão do STF, porque a gente precisa fazer pressão lá, o Bira sabe como é que isso funciona, para que vote
e vote conosco. Não é votar com o patrão. Eu sei dessa dificuldade. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem tomado muitas decisões contra nós, como foi o caso do Fundo de Garantia, né, e da aposentadoria. Né? Então, a gente precisa cuidar dessas coisas que são macro. Da Covid, a gente precisava ver como é que a gente criaria uma rede de informação denunciando o que não tem para atender os caminhoneiros, vamos dizer assim. Não é o que tem, é o que não tem, que deve ser muito mais do que o que tem. Isso é uma questão. Tem também um PL aqui da Perpétua, que fala numa ajuda de custo de R$ 2.000 para os caminhoneiros. Né? Também uma informação importante, que nós temos 1 milhão de caminhoneiros autônomos, né? E 2 milhões de seletistas, o que deve ter reduzido bastante agora com a pandemia, porque as empresas estão demitindo, tem empresas fechando, tem uma série de coisas acontecendo. Então, eu quero ver com a Viviane, que eu acho que o debate está muito, muito qualificado e importante, se tem alguma pergunta, alguma qualificação, algum questionamento para os companheiros, né, para a gente voltar na mesma ordem, Bira, Li e Jorge. Temos sim. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, já agradecemos a todos os internautas, né? Muitos estão vindo pelo YouTube, dos caminhoneiros. Temos, sim, algumas perguntas, né? Que aí, Guterra, vou estar direcionando a você, aí você direciona aos companheiros. Bom, vamos lá às perguntas. Primeiro, da caminhoneira Elaine Diana. Como podemos lutar para mudar esse cenário da exploração? Tenho dúvidas a respeito do tempo de espera nos clientes para descarregar, além da falta de respeito e falta de educação de alguns. Se reclamamos esse tempo, corremos o risco de ficar sem carga. Essa é a pergunta da companheira Eliana, caminhoneira de Minas Gerais. Nós temos também o companheiro aqui, Augusto da Silveira, que ele pergunta que tarifa é essa? E por que as transportadoras ganham tanto em cima dos motoristas? Outra pergunta do Augusto Jaci Moura. E algumas felicitações, né? O programa Pé na Estrada. Abraços, estou acompanhando Pedro Trucão. Vamos ver se temos mais. A nossa assessoria, né, Itamar, está acompanhando aqui, deixou felicitações. O companheiro Juarez Matheus, bispo, né, que foi ex-presidente da nossa confederação, também está acompanhando a nossa live. Desejou aqui felicitações também. Vamos ver o que mais aqui. Bom, no mais, felicitações. São essas perguntas. Passo aí para o companheiro Guterra para encaminhar aí os nossos convidados. Ok. Vamos fazer o seguinte, eu acho que os três, pela ordem, o Bira, depois o Lídio, depois o Jorge, deveriam responder. Tem uma delas... Podemos fazer assim? Podemos fazer assim, Beto? Como eu comecei primeiro, inverter a ordem? Claro. Então, boa por favor. Podemos. Ok? O Lídio. Ok. A Eliana perguntou o seguinte, como podemos nos juntar? Né? Qual a sugestão para a gente estar mais junto e enfrentar esse grande desafio que foi posto aqui? A outra coisa que ela coloca é o tempo de espera. Né? E aí vocês entendem disso melhor do que todos nós. Como é que faz essa briga por causa do tempo de espera e qual é a sugestão de vocês? O Augusto que pergunta pela tarifa, que parece que foi citada uma tarifa, não sei se é do pedágio ou não sei, aí tem que ver como é que é. E, por último, do Augusto também, que as empresas ganham lucro, fica rico em cima do trabalho, em cima dos braços do caminhoneiro. Né? E aí, quando chega numa crise dessa, é demissão, né? É virando as costas do trabalhador, reduzindo o salário, porque a empresa não tem dinheiro. E esses anos todos que essas grandes empresas, capitaneado por essas grandes confederações que foi colocada aqui por Lídio, passaram ganhando dinheiro, agora não tem mais, na hora para acabou o dinheiro. Eu vou começar sobre essas considerações. Não, é Jorge, rapaz, desculpa, Jorge, desculpa, é Jorge. Jorge Flores, né, Pedro? Desculpa.
Jorge? Opa, é sobre o tempo de espera. Isso aí faz uma parte de vai ter que acionar o sindicato, fazer um acordo para que tenha o tempo de espera, que é 5 horas, né? Tem o valor aí por hora e tal. Seria, antes, né, que a gente foi combinado que o caminhoneiro chegaria na empresa, a empresa tinha 5 horas descarregando, e inclusive ele mandava aí por e-mail o comprovante já de entrega para que se recebesse o restante do frete, né? Mas, nem o Lito já falou antes, né? Foi conquistado, mas até agora não ganhamos nada. Então, ficou bem complicada essa situação aí. E a União é o que vai ter a força para que isso aconteça, né? Mas, infelizmente, um puxa um pouco para alto, para cá. Mas eu acho que o pessoal tem que se unir mesmo para que a gente consiga aí fazer com que essa lei seja garantida aí e a gente tenha esse êxito aí de conseguir essa vitória aí. E depois aí tem muitas empresas que não... Caminhoneiro, né? Simplesmente jogam lá na beira da estrada, da rua, dentro de um banheiro. E agora algumas aí conseguiu, fizeram aí através de muita pressão, mas ainda tem muito pouco. Eu acho que é isso aí, né? E sobre essas tarifas aí que o pedágio cobra em excesso aí que as empresas não conseguem através do sem parar, né? Aí tem que pagar dinheiro, que é o nosso caso, né? E realmente foi mandado muita gente embora aí. A empresa não valorizou o profissional que sempre brigou por ela. Graças a Deus aí tem uma empresa aí que está conseguindo se manter. E aquele incentivo que era para vir para as empresas, tem muitas empresas que não conseguiram e estão batalhando. E eu acho que não vão conseguir. Tá bom, Beto? Bom, a pergunta da companheira de Minas, aí é só através realmente da unidade na luta, né? É de cada um se dar as mãos, e quanto mais companheiros estiverem agarrados, mais força nessa caminhada e nessa jornada e nessa luta nós vamos ter possibilidade de conquistas. Sempre foi assim, né? Dependendo da correlação de forças que a gente tem, é o tamanho da vitória que se alcança, mesmo que ela seja na lei tão duramente para ser aplicada, que é o caso do que você pergunta do tempo de espera. É também uma conquista de 2007, né, que eclodiu ainda no governo Lula, a regulamentação da estadia, foi em janeiro de 2007, através da lei 11.442, inicialmente, e que depois, em 2015, foi transformada na lei 13.103, que diz que o caminhoneiro que ultrapassar 5 horas para carga ou descarga, hoje atualizado, tem direito a R$ 1,78 por tonelada hora. Ou seja, a partir da quinta hora, R$ 1,78, vezes o tempo que você ficará à disposição da empresa, vezes a sua capacidade de carga. Né? Então, esse cálculo aí você deve fazer. Evidentemente que se já te deixou na espera, ele não vai querer fazer um acerto. Né? O teu patrão, naquele momento que está lá no supermercado, que não descarregou, ele vai dizer, olha, eu não pago diária, eu não resolvo, e tem que ingressar via judicial para fazer o cumprimento dessa lei. E ela acontece, está em lei, mas tem que acionar judicialmente para fazer. Podendo, como você disse, depois está sujeito a não ter o carregamento, a não ter a oferta de carga. Mas para isso, aí existe um novo processo, né, contra quem não lhe cortou o direito de trabalho, de acesso ao trabalho. Dá dano moral para isso também. Mas são as lutas
que precisam ser travadas. Então, tem que ter a coragem para conquistar a lei, mas depois também tem que ter a coragem para que ela seja cumprida. Se cada um fizer a sua parte em quem está para fazer a lei e quem está sendo prejudicado para fazer a denúncia e para buscar o que é seu de direito, é assim que a gente vai avançar, porque só tem esses maus empresários, tanto na lucratividade abusiva que tem em cada ganho, que é a parte que mais ganha, sem ter o bem, sem ter o caminhão, sem ter o trabalho, simplesmente para fazer o manifesto, simplesmente para ter o lucro e não ter o risco que é de cada um que tem aí. Mas é isso. E só vamos vencer se estivermos cada vez mais fortes, mais unidos e mais combativo, buscando aquilo que nos é de direito. É comigo agora, Beto? É o seguinte, eu vou pegar um gancho do meu vice-presidente e camarada Carlos Alberto Littdamer, que é o seguinte, teve um momento na luta dos caminhoneiros que a coisa estava tão forte, porque é o seguinte, o cara que vai para a baca da estrada, lá para a estrada, tá certo? Que enfrenta a polícia rodoviária, que enfrenta os desmandos de alguns governos, esses são os verdadeiros heróis, pô. São os companheiros que acreditam na luta. E você vê mesmo com a dispersão que tinha categoria, nós fizemos uma greve memorável em 2018. Foi um espetáculo, tá certo? Mas para que aquela greve existisse, muita borracha comeu no couro daqueles que foram para dentro da batalha. Entendeu? Mas não foi mole, não. Está aí o Litt, está aí o Jorginho, está aí o Paulinho, que é o presidente. O que aconteceu nesse período? Entendeu? E o governo teve um lance que foi impressionante. O Litt estava na negociação, estava lá em Brasília, do lado de fora ali. Ele estava na negociação e o ministro, que se chama, lá do Rio Grande do Sul, ele falou o nome agora, esqueci. Como é o nome dele? Padilha ou Rosseto? O Padilha ou o Rosseto? O Rosseto. Tanto um como o outro. Tentaram duvidar da capacidade de mobilização desses companheiros. No caso do Rosseto, ficou dando tchau, assim, até logo, porque ele se negou a ficar prejudicando os caminhoneiros, achando que não ia acontecer nada. 4 horas depois, estava parado tudo. Entendeu? Estava uma luta muito grande. E aí o governo, o que fez? Fica insuflando falsas lideranças para dividir a categoria. Isso nós temos que estar atento, tá certo? Pô, nós da CGTB, a CNTTL, que está fazendo um trabalho muito bom, junto aí com os caminhoneiros, tá certo? Está desenvolvendo esse trabalho para que a gente possa, próximo movimento que tiver, deixa claro quem é que está, como que diz o outro, com o pé na estrada, com o caminhão na estrada, com o corpo na estrada, com a vida na estrada, para defender as justas reivindicações do caminhoneiro. Eu estou vendo, eu estou acompanhando claramente, viajei o país inteiro, junto com o Litt e com outros companheiros, para poder conhecer melhor a vida. É barra pesada, meu companheiro. Certo? A situação desses companheiros, desses amigos, entendeu? Esses queridos caminhoneiros que eu tenho um carinho muito grande. Então é o seguinte, ir construindo um movimento sobre essa questão das lideranças. Eu acho que a gente tem que se fortalecer, fazer um fórum dos caminhoneiros aí, pegar a CNTTL, os sindicatos, os transportadores autônomos de carga, e criar um fórum grande, tá certo? Para poder ter um fórum dos caminhoneiros, pegar todo mundo, cumpra-se, para que se possa dar mais peso, dar mais força para esses companheiros. Essa é uma sugestão que eu estou fazendo para o Litt, o Jorge, o Beto poder discutir aí, de fazer um puta fórum. Não é fórum com o governo, fórum nosso. O governo aí decide, depois o fórum decide, para poder ir discutir com quem de direito. A outra coisa que eu acho que é muito importante, viu, companheiros, esse fórum lançar a campanha da
dos caminhoneiros junto do projeto da Perpétua. Fazer faixa, botar nos caminhões, etc. E eu quero dizer que vocês deviam dar uma discutida nesse negócio do fora Bolsonaro, porque ela está fazendo uma desgraça no Brasil. Não é nem uma questão ideológica, viu, companheiros? É uma questão de sobrevivência. Os caras estão fazendo pouco caso da vida do povo. Mais de 65 mil, vai dar 70 no final de semana. Seres humanos perdendo a sua vida, tá certo? E o cara mandando hidroxicloroquina, e o cara falando que não tem que usar máscara. Aí, ó, entrou com um pedido na justiça para não ter que usar máscara. Isso é o caos, porra. Tá certo? Que esse cara quer, entendeu? Então nós temos que juntar as forças. Por isso dá uma discutida aí, botar umas faixas aí fora Bolsonaro, porque ele não está a fim de resolver o problema do povo e nem dos caminhoneiros. Por isso criar o fórum, um fórum de organização. Todos aqueles que quiserem participar, que participem, mas não dá para sair depois falando grossa, porque aí eles vão se desolarizar. Eu acho que isso... E a outra coisa é a questão, o STF deve fazer gestões com outros deputados, tá certo? Para que a gente possa discutir com o presidente do STF, me parece que agora é o Fux, não é isso? É o Fux, o Luiz Fux parece que é o presidente agora, porque saiu o Dias Toffoli, tá certo? A gente fazer uma gestão, fazer uma reunião de alguns deputados nossos com o cara lá, o presidente, para discutir essa questão, porque isso que o Litt falou, entendeu? É o seguinte, o piso mínimo de frete é o salário mínimo, pô. Não tem lucratividade nessa desgraça, entendeu? É para poder não ficar na miserabilidade total, tá certo? Se não tivesse salário mínimo no Brasil, hoje o salário ia ter salário aí de 200, 300 reais, pai. Tá certo? Então, tá certo essa reivindicação dos companheiros, tá muito bem-vinda, eu concordo com ela, tá certo? E queria aqui fazer a justiça, viu? Eu acho que eu tenho acompanhado esses 20 anos, sinceramente, considero todo mundo e tal. Agora, eu estou muito orgulhoso aí da ação do camarada Litt, junto com o Paulinho e tal, dentro da luta dos caminhoneiros. Estou muito satisfeito. O companheiro tem informado para nós, da direção da CGTB, as questões que estão fazendo aí. A gente está sempre... porque o companheiro nosso que mais entende, que mais compreende, que viveu a barra pesada, que foi preso, que levou porrada e que apresentou proposta, discutiu com a Dilma, discutiu com o Lula, discutiu com o Rosseto, discutiu com o Eliseu Quadrilha, Eliseu Padilha, tá certo? Discutiu com uma gente aí, entendeu? E apresentou sugestões. Então é muito importante preservar e dar força para uma liderança desse naipe para poder a gente dar o nosso salto de qualidade. Por isso, eu quero agradecer muito essa oportunidade, Beto, acerta, agradecer muito. Essa briga não é só de vocês, é nossa também, entendeu? Por isso que o que vai participar da vida, dá direito para esses trabalhadores, tá certo? Junto, tá certo? Queria agradecer também a camarada Viviane, que me ajudou muito a entrar aqui na parada aqui, que eu tava ruim para mim entrar. A ignorância minha, porque nego não sabe mexer, eu não sou nerd, né? Então não tenho a capacidade espetaculosa de que nem ela tem de chegar e fazer. Ela é aquele senhor que está aí, que eu esqueci o nome dele, que está com ela, um barbudo que está aí, junto com ela aí. Então, meus queridos companheiros, muito obrigado por essa oportunidade, tá certo? Um abraço lá para o Paulinho, entendeu? Para toda a direção aí da CNTTL. E, Litt, vamos tomar um vinho, tia, mas que bar, ainda lá no Rio Grande ainda. Grande abraço a todos vocês. Estaremos juntos aí. Um abraço, obrigado, companheiro presidente de exercício. Mais perguntas para vocês. Posso falar do tema? Bira, fique quietinho aí, que tem mais uma rodada de perguntas. Tem mais uma rodada. Tá bom? Tá bom. Uma rodada. Não acabou ainda não. Tá. Olha, o sindicato Três Cachoeiras, antes de falar do Três Cachoeiras,
o Sindicão, Caminhoneiros de Goiás, direcionou uma mensagem a você, Bira, falou o seguinte: Bira, essa é a minha preocupação. O governo está tentando afastar as verdadeiras lideranças. As verdadeiras lideranças e ficar do lado dos puxa-saco. Os puxa-saco é mais fácil de passar a mão na cabeça, disse o companheiro do Sindicão de Goiás. O Ismael Rodrigues, da Bahia, disse o seguinte: existem leis que nos defendem, mas o problema é saber a quem recorrer, para que se faça cumprir essas leis. E quando e contra a nossa categoria, a lei se faz cumprir de imediata. O Ismael ainda complementa: se faz cumprir de imediato, até quando vamos sofrer essa realidade? Ele faz essa pergunta a vocês. A Eliana Diana pergunta: como seria esse fórum, Lite? Por estado ou nacional? Ela pede para que você fale um pouco mais do fórum, porque ela ficou muito interessada em participar. Deixa eu só ver mais um pouco aqui. Tá. O Sindicato Três Cachoeiras. Boa tarde. É sabido tanto que a Lei 13.103 quanto a Lei 10.009 de 2001, ambas estão sacramentadas pelo STF. Qual a sugestão para o caminhoneiro mudar a cultura e deixar de se sentir escravo de um sistema? Essas são as perguntas para vocês, companheiros. Bom, como nós colocamos o companheiro Lite ficou sempre na segunda fala, nós vamos passar essa fala para o Lite, comentar essas questões que foram colocadas, que são interessantes. Depois vai o Bira e depois vai o Jorge Flores. Vamos lá, Lite. Eu vou pular a questão da companheira de Minas, porque a sugestão do fórum é do Bira, né? Então deixar essa questão para que o Bira, que fez a sugestão do que ele imagina que seja o fórum correto, porque apareceu do Bira, né? A sugestão que foi dada aí. Com relação ao que diz os nossos companheiros do Sindicam de Goiânia, do Goiás, isso é uma estratégia militar, né? Dividir para reinar, né? É o que foi estrategicamente delineado por conta do Ministério da Infraestrutura, que no começo quis se mostrar tão democrático e tão aberto, que se o cidadão tivesse com uma camisa de posto e um chinelo de dedo cruzando na frente do ministério, o ministro saía correndo lá fora para entrevistar ele. Não, só ganhei um brinde, eu não sou caminhoneiro. Para que isso fosse se dado como uma forma de boa gestão, de escutar e de ouvir, mas no fundo era dar oportunidade para quanto mais se dividisse, mais se reinasse. E à medida em que as posições foram sendo adversas, foram sendo contrárias, foram não ouvindo aquilo que lhe interessava, foi afastando lideranças dessa possibilidade de diálogo, dessa possibilidade de entender o contraditório, de entender aquilo que não é a visão só de governo, né? Isso aconteceu com vários companheiros que foram isolados dessas reuniões de decisões, dessas chamadas de oportunidade do diálogo, porque quando não é a vontade e a vontade do ministro e escutar aquilo que ele quer, as vozes que se rebelam são as vozes que são afastadas. Mas isso não é novidade nenhuma, né? É importante que tenham vozes e continuem, cada vez mais tenham vozes que se rebelem, que se digam contrárias a esse posicionamento que existe, para poder ter resultado e a caminhada avançar, né? Quem é amiguinho e colega e senta no colo do ministro não vai estar fazendo o trabalho que merece para a categoria, porque, como já disse, né, até o presente momento, nada de novo aconteceu daquilo que esse governo prometeu e chegou e se mostrou aliado. Ao contrário, né? Tem só apenas retrocessos acontecendo a cada medida. E um retrocesso que aconteceu há 2 semanas atrás foi a não obrigatoriedade do CIOT para todos.
E aí é uma questão muito séria, porque você deixa que as operações de transporte sejam feitas e fiscalizadas apenas para os trabalhadores menores, aqueles que têm de 1 até 3 caminhões, sejam eles autônomos ou pequenas empresas. Você reúne todos aqueles que são os menores e esse você obriga e você fiscaliza. E as grandes empresas, os grandes conglomerados ou aqueles que têm para cima, você libera. Isso é uma clara vontade de não fazer cumprir com o piso mínimo, não fazer cumprir com o pedágio, não cumprir também, inclusive, com a diária, uma vez que você não regulamenta esse contrato de prestação de serviço como ele deveria ser feito. Então, é um jogo, né? Esse jogo forte, ainda temos grandes companheiros que já se posicionaram contra isso, estão enxergando essa vontade e esse desmando que parte do Ministério de Infraestrutura. Quanto ao que dizia o Joel, lá de Três Cachoeiras, sindicato de Três Cachoeiras, que se manifestou aí, os grandes companheiros de sempre, de luta lá aqui do Rio Grande do Sul, de Três Cachoeiras, o Jair Marques, é só unidade, né, Jair? É só aquilo que a gente tem, e você também tem feito aí, de conscientizar cada vez que quem está sendo explorado tem que buscar o seu direito, e se seu direito não dá via negociação que é feita pelo sindicato, ela tem que ir para via o que manda a corte, né? Manda o Supremo Tribunal Federal, dentro daquelas leis que já estão para ser julgadas, que você citou aí. Então, por hora isso. Seria eu agora, Beto? Rapaz, é você, sim, vamos lá. Vamos lá, só o seguinte, essa questão do fórum aí que eu nem conversei com o Lite antes sobre isso, deveria ter feito, mas me surgiu agora. Por quê? A mídia e o governo apostam e praticam a tentativa de dividir os caminhoneiros, porque eles sabem que os caminhoneiros são fortes. Então, começa um movimento, pega qualquer Zé Mané aí na esquina e vai entrevistar lá falando com uma grande liderança, o daí que foi aparecer agora na luta, tá certo? Daqui a pouco pega um outro, vai lá no Paraná e pega uns caras que gostam mais de truque, de Fórmula Truque, do que de luta concreta, tá certo? E fica dividindo a categoria. Se a gente bota um fórum com a participação da CNTTL, o LIT pela CGTB, os sindicatos de peso que estão aí, as lideranças que já apareceram, a gente coloca lá, tá certo? Eu acho, inclusive, convidar desculpe a palavra, hein? Os pelegos que ficam fazendo para participar, porque lá a gente tem condição depois de desmascarar mais. Olha aqui, não participou do fórum, saiu fora e tal. É um fórum de luta em defesa das reivindicações do caminhoneiro, para juntar todo mundo. E aí, uma coisa eu digo com certeza, viu, companheiros? Quem tiver propostas, quem tiver ideias, quem tiver compromisso profundo com a categoria, é quem esse fórum vai eleger para ser o principal líder, ou os principais líderes da categoria, com respaldo de todo o território nacional. Eu penso dessa maneira agora, mas eu estou aberto aí para contradições, para posições, sem problema nenhum, porque eu tenho que respeitar a posição dos meus companheiros da categoria. Mas me veio assim, na hora que o Lite falou, na primeira intervenção dele, quando ele falou dos caras que ficam sentados lá no colo do governo, dos caras que não fizeram nada e fica dá raiva, cara. A gente trabalha que nem maluco, vai para a estrada, faz o cão, mobiliza as pessoas, viaja o Brasil inteiro, para depois ficar jogando na mão de quem não sabe nem o que está falando. Eu participei de reunião lá, que os caras que se diziam líder não conseguiam fazer o ó com o copo.
tá certo? Tanta dificuldade de apresentar sugestões, estudaram os interesses, as reivindicações da categoria. Então, eu estou pensando dessa maneira, não é nessa live que vai resolver isso, apenas uma sugestão para que os companheiros possam discutir aí. Foi uma companheira, me parece que de Goiás, né? Que é que eu estou sem caneta aqui, eu não anotei, que levantou essa questão, como é que eu participo e tal, de Minas. Então, eu acho que deveria trabalhar, tá certo, os companheiros e tal, fazer um negócio para, inclusive, dali, tirar as... Porque depois vai montar uma executiva, porque senão ninguém consegue pagar para ter, quando acabar a pandemia, pagar para juntar todo mundo, é muito custoso, tá certo? Vai fazer uma executiva para poder discutir, aprofundar, jogar pensado, e naturalmente, aqueles que têm calo na mão, de tanto dirigir caminhão, aqueles que têm a ideia clara sobre a reivindicação, mostrar o que é muito importante, na hora que os caras falam de mentira lá, nós sabemos dar com os dados na mão e mentir. Não, eu vi o Litt fazer isso um monte de vezes lá, eu vi, sinceramente, lá no Congresso Nacional. Tá certo? E, além disso, vem aqueles deputados, um monte de deputado, fica querendo dar ordem para nós lá. Tá certo? Não, se a proposta é essa conversa. Tá certo? Nós já virar companheiros, chegar e falar, pô, nenhum, aqui é o seguinte, é esse. Quem entende da reivindicação aqui somos nós. Certo? Então, nós estamos trazendo para vocês aqui, por causa daí, questionamos. Pô, foi pego os Materra, foi pego o Lorenzetti, não, como é? Onyx Lorenzetti, lá, não sei de onde é aquele elemento lá, tá certo? Foi por vários deputados, e os argumentos, que quem não tem argumento perde na luta política, entendeu? Se coloca a posição com bastante argumento, desmoraliza, certo? O STF ficou meio... Por que ele rolou até agora o negócio do STF? Porque as audiências públicas que tiveram lá, com todos participando, tá certo? Permitiu que os nossos companheiros apresentassem sugestões, entendeu? Quebrassem as mentiras que os patrões estavam falando, entendeu? E dessem elementos sinceros, honestos para os juízes, a Suprema Corte do Brasil, poder analisar com firmeza e com seriedade. Não despreza ninguém, mas não dá para se colocar como representante. O cara que vai lá não sabe nem qual é a reivindicação de fundo, entendeu? Não estudou, não perguntou, não se esclareceu o conjunto da pessoa. É mais nesse sentido, meus queridos companheiros, que eu queria contribuir, porque aí você vai desgastando aqueles que não querem, querem só se aproveitar dos caminhoneiros para fazer a divisão e tal. Eu insisto também naquela questão. Esse governo não quer ajudar absolutamente ninguém que é pobre. Esse governo não está a fim de ajudar o povo, a nação. Pelo contrário, está afundando, aumentando o número de mortes, aumentando o número de infectados, aumentando o número de desempregados, fechando micro, pequena e média empresa, botando no sofrimento os caminhoneiros, educação, saúde pela tabela, certo? Eles não querem, não estão preocupados. Aí fica, quer andar sem máscara, quer botar gente na rua de qualquer jeito e tal. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar no sentido, tá certo? Porque esse governo não tem mais condições de dirigir o Brasil. Ele não tem mais condição de dirigir o Brasil. O Brasil está à deriva do ponto de vista de um governo dos interesses da nossa nação, do povo brasileiro. Então fica aí essas propostas, eu botei lá fora Bolsonaro, a gente está crescendo isso no Brasil inteiro. Tá certo? Ninguém está aguentando. A Datafolha fez uma pesquisa aí, um monte de % de gente aí já está aderindo a essa questão. Vamos acumulando força, isolando o Satanás, tá certo? Isolando o Satanás para que a gente possa dar espaço para aqueles que querem que o mundo cresça, que o país se desenvolva, entendeu? Que os trabalhadores possam viver com dignidade, que os caminhoneiros sejam valorizados,
como devem ser, entendeu? Então, são essas as questões que eu queria colocar sobre a pergunta da companheira, e não discordando de ninguém, tá certo? A gente poder juntar as forças aí. Achei excelente, muito boa essa live aqui. Se vocês me permitirem, eu quero repercutir ela nos mais de 10 mil companheiros que nos acompanham pelas redes sociais aí e tal, tá certo? A gente poder repercutir isso, que eu acho que foi muito importante, sintetizando na questão do piso mínimo de frete, o abono emergencial, tá certo? E essas questões que os companheiros colocaram aí. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês deram para mim. Então, você pode abrir o microfone, que a gente não conseguiu abrir daqui. Pode falar novamente, por favor? Com você, Jorge, companheiro. Opa, para mim não estava escutando aqui. Bom, alguém perguntou como que nós conseguiríamos que essas leis fossem cumpridas. Eu acho que a hora que nós pararmos de bajular governantes e partir para cima dos nossos direitos, né? Eu vou bater de novo em cima dos concessionários de pedágio, o qual eles não fecharam nenhum e ainda diminuíram o pessoal que trabalha lá. A gente hoje fica 300, 400 metros numa fila porque não tem ninguém para cobrar. Tem duas e três cancelas que a gente paga, sem parar ninguém tá pagando mais por essas taxas abusivas e ainda estamos sofrendo com mais isso. E tem muitas coisas aí para a gente debater, né? Que nem o Lítio já citou muitas aí. Segurança, estamos aí à mercê mesmo, estamos à mercê, não temos segurança nenhuma mais. Tem muitos companheiros aí que chegam nos postos aí, são tocados aí porque não abastece. Então isso aí foi uma promessa, mas enquanto nós ficarmos abajulando aí governantes, eu acho que nós não vamos sair do chão, e é uma categoria que precisa ser mais assistida. Eu acho que da minha parte não tem nada, só tenho que agradecer aí por esse momento aí que a gente pôde levar aí aos amigos aí da estrada, o que é a dificuldade que estamos passando. Agradecer aí pela live, um grande abraço aí para o Lítio. O Lítio é um grande batalhador, justamente quiseram nos calar, né, Lítio? Colocaram pessoas lá que não entendem. Mas, Lítio, eu tenho uma grande admiração por você, que você é o cara que sempre está batalhando e sempre estão te marretando, mas você está sempre firme. Então, você sabe que você tem um amigo aqui que estamos juntos, né? E fizeram aí até um momento aí na Voz do Brasil, que era o momento do caminhoneiro, mas eu não vi nenhum caminhoneiro até agora na entrevista nessa Voz do Brasil. Só vejo um ou dois que só estão junto com os homens lá. Né? Então, esse eu acho que não é o momento do caminhoneiro, né? É um momento de o cara que foi escolhido para falar lá. Batamos firme aí, Lítio, Bira, um grande abraço. O Paulinho, o Itamar, né? A Viviane. Com certeza a gente, tendo essa oportunidade, a gente volta aqui para esclarecer mais algumas coisas. Temos muito mesmo a brigar e a batalhar, mas volto a dizer, a hora que nós se unir, nós vamos conseguir as leis. Agora, ficar bajulando governantes, não vamos conseguir nada, vamos só ficar sendo massacrados. Um grande abraço. Pessoal, Viviane, você tem alguma coisa mais para acrescentar? Não, até agora, tranquilo, nós acreditamos que contemplamos a todas as perguntas, né? Vocês responderam muito bem as perguntas dos nossos internautas, boa parte está vindo do YouTube,
caminhoneiros, né, representações sindicais. Aí é com você, meu querido. Podemos caminhar agora para o encerramento. Tá bom. Olha só, Lite, eu penso que pelo que você colocou na sua primeira falação do histórico das lutas que foram travadas no parlamento para aprovar a lei de interesse dos caminhoneiros, eu vou pedir para você fazer o fechamento, tá bom? Combinado? Beleza. Por mim então, também. Aí, eu queria também cumprimentar aqui o companheiro Silvestre, Raimundo Lúcio, Itamar, Marcílio, Juarez, agradecer os companheiros aí da Mídia Consult também. Dizer assim, a gente tem procurado trabalhar... Obrigado, Viviane. Obrigado, Beto. Ô, Bira, Beto não sou eu, não. Beto é o barbudo que trabalha lá atrás da Câmara. Tá bom. Eu sou o Beto lá dentro, não. Tá bom. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. A gente tem usado uma metodologia aqui que eu acho interessante até para a nossa assessoria fazer um resumo das discussões que nós fizemos aqui. Questão do piso mínimo, nós temos que continuar perseguindo, discutir o lobby no STF, pressionar, né, para que seja reconhecida uma lei que foi votada e reconhecida pelo parlamento, né? E eu sugiro até que seja contactado o senador Paulo Paim para tentar buscar essa audiência lá no Supremo, né? É a minha sugestão. A questão do pedágio, a questão do PL da Perpétua, que é os R$2.000, e a questão da criação do fórum, que foi colocada aqui pelo companheiro Bira, e nós temos acordo que é importante buscar esse debate. Combinado? Tudo certo? Bira? Opa! Tranquilo? Jorge, Tá tranquilo? Beleza. Tranquilo. Tá. Então, eu queria passar, para encerrar, eu quero agradecer aos palestrantes, agradecer a todos que nos acompanharam. Para encerrar, eu vou pedir ao Lite que jogue uma luz em cima da luta que foi feita esses anos todos, e você, junto com os demais companheiros, que capitaneou, inclusive, isso. Bem, aqui no Rio Grande, a gente tem um ditado que diz, né, e é bem para o momento, e é bem para aquilo que está posto para frente aí, né? Que não está morto quem peleia. Então, você citou várias ações que nós temos que ter, que são de luta, e que por mais que tentem nos sufocar e nos dizerem de que logo aí na frente o autônomo estará morto, é o que mais se ouve dizer, que não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir sobreviver se não pelear, não vai conseguir sobreviver se não lutar, não vai sobreviver se não usar aquilo que a história já nos conta de tantas outras lutas, não só do caminhoneiro, mas de todos os trabalhadores e de todo o mundo, né? Que é aquela máxima que diz, né, trabalhadores univos, né? Porque o outro lado está unido. Então, é necessário, é importantíssimo que a consciência nossa e o nosso arregimentamento para a luta seja constante, seja cada vez maior, seja na questão do piso mínimo, seja na questão do marco regulatório, seja naquelas leis que nós ainda não conquistamos no dia a dia, mas já as temos em forma de decreto e de leis, e como toda a sociedade. A disputa da sociedade se dá em cada vez, em cada dia de trabalho. E tem projetos que são antagônicos. Temos que olhar os projetos que são de interesse do trabalhador, interesse daquele que está na rua, de interesse da sociedade, em detrimento àqueles que governam para poucos e para os poucos que muito têm. Então, é uma luta de quem pouco ou nada tem contra muitos que têm, ou o contrário, poucos que têm muito, né? Então, essa é a forma de nos unirmos, para além da nossa categoria de todos os trabalhadores. E muitas lutas pela frente. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui, de discutir um pouquinho da nossa situação e de rever companheiros aí que a gente, por esse distanciamento, não tem se enxergado, mas que logo, em breve, estaremos novamente nos abraçando e com alguns, quem sabe, dividindo algum vinho, né, Biraci Dantas Oliveira? Mas que bate! Trilegal!
Então, gente, ó, em nome da nossa confederação, em nome dos portuários e das portuárias, né, agradecer a vocês o carinho com a nossa confederação, com essa luta, e até a próxima, se Deus quiser.